falar hoje da teologia progressista. Essa é uma teologia nefasta, mas que ela entra de mansinho, que parece que é correto, mas é muito errado. Por isso eu quero ler para você o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 8, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa a sua por meio das filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então nós precisamos realmente viver isso. Então o nosso propósito aqui é fortalecer a convicção bíblica dos crentes e que adaptar a fé à moda humana compete à missão da igreja cristã. Então nós temos esse compromisso. O nosso compromisso é realmente de não adaptar esta fé, mas seguirmos conforme aquilo que está escrito na palavra. Então nós não podemos mudar e nem ir para outros livros que não seja a própria Bíblia e buscar a interpretar ela de tal modo que ela venha refletir tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar e nos trouxe para que nós possamos viver. Então, isso é que verdadeiramente nós precisamos viver. E para isso, hoje é o nosso convidado todo especial, Diácono Murilo, que ele já faz parte desse trabalho, que sempre você é muito bem-vindo e vamos ali estar sempre disponível para dispor um pouco do seu tempo para que a gente possa estar discutindo e esclarecendo isso para aqueles que querem entender muitas vezes a pregação, que parece bonita, mas que na realidade está fora, não é evangelho, mas é só uma busca de adaptar. Não é isso mesmo, meu querido Murilo? Exatamente. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um grande prazer estar aqui novamente no programa. Eu até brinco muitas vezes com os irmãos aí, que eu já faço parte da família, né? Do Pó de Glória. E é um grande prazer aí estar mais uma vez fazendo parte dessa série que a gente vem trabalhando, que é sobre as lições bíblicas, né? Da CPAD, entre a verdade e o engano, essa luta travada, que é uma luta espiritual e acaba aí se desenrolando por meio de ideologias perversas. E nós temos apresentado aí cada podcast, quando é o podcast voltado para essa temática aí que a gente está fazendo essa série de podcasts, né? Então a gente vem trabalhando alguns temas e hoje nós vamos trabalhar aí sobre a teologia progressista. Então, qual é a visão da teologia progressista? O que ela defende? Como que nós, como igreja, podemos nos prevenir e também combater essas ideias? O que a igreja historicamente crê como doutrina? E isso nós queremos aí conversar hoje, bater um papo aqui bem legal. O nosso podcast é uma benção, a gente consegue fazer uma conversa bem agradável, né? Então, eu tenho certeza que vai corroborar muito para todos nós. Vamos aprender juntos esse tema, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Pedro. Amém. Glória a Deus. Então, o que é essa teologia, na verdade? Então, os progressistas, eles querem, através das ideias chamadas modernas, dar um novo sentido ao texto bíblico, tornando mais moderno, inclusivo, e fazê-lo isso, eles tiram a autoridade das Escrituras, a exclusividade de Cristo, a doutrina do pecado e a necessidade da redenção, invalidando assim toda a Bíblia. Não é isso mesmo que eles acabam fazendo, né, Diácono? Sim, o que acontece? Eu acredito que todos nós, quando ouvimos a palavra progressismo, que ela deriva da palavra, obviamente, progresso, todos nós, quando ouvimos essa palavra, eu acredito que todos nós queremos um progresso, queremos melhorar. Só que essa palavra é uma palavra bonita, mas que dentro dela vem um pacote de engano, né? E é o que acontece. Muitas pessoas dizem assim, eu sou progressista, porque ela entende que progredir é melhorar.
Porém, a ideologia progressista, não estou nem falando em teologia ainda, estou falando em ideologia. Então, essa visão de mundo progressista, ela abrange muitas áreas. Então, nós poderíamos dizer que ela abrange áreas sociais, áreas políticas. Ela também abrange o nosso ponto aqui, essa área teológica, né? Teológica. Então, meus irmãos, quando nós falamos de progressismo, parece algo bom, parece algo interessante, mas traz problemas. Que problemas são esses? Nós poderíamos dizer que o progressismo, a ideologia progressista, defende certas transformações e reformas na sociedade, né? Então, a ideologia progressista, ela busca trazer como se fosse uma espécie de redenção por meio da justiça social. Então, teremos um mundo melhor quando todas as pessoas tiverem as mesmas coisas, forem iguais em todas as áreas, quando homens e mulheres forem iguais em tudo, quando as minorias tiverem os mesmos privilégios que a maioria. Então, essa ideologia ela tenta trabalhar dessa maneira, tipo uma ampliação de direitos. Por isso que é sedutor, por isso que é aparentemente bonito, né? Porque tenta trazer uma ideia de justiça social, tenta trazer uma ideia de igualdade, tenta trazer uma ideia de ampliação de direitos. Então, se nós pudéssemos falar assim de uma forma sucinta, então ela é uma ideologia atraente, porque parece trazer soluções para desigualdades, trazer soluções para questões que nós identificamos como problemas sociais, e isso nós precisamos tomar muito cuidado. Então, as frentes de atuação dessa ideologia nas mais diversas áreas, a área econômica, na visão de moral, na visão de costumes do povo, nos direitos civis, sociais e em tantas outras áreas. Então, se nós pudéssemos colocar a ideologia, ela tem essa visão. Só que aí nós vamos dar um passo a mais. Agora nós estamos falando na questão da teologia progressista. E eu acredito que aqui, pastor Pedro, que a coisa começa a ficar complicada. Porque o mundo ter uma visão, o mundo ter um pensamento moldado por ideias não bíblicas e não vinculadas à fé, é uma questão do mundo que é natural da pessoa que não tem Deus pensar dessa maneira. Agora, o problema é quando o mundo tenta interpretar a Bíblia e as coisas de Deus com as suas lentes mundanas. E aqui começa o problema, né? Então, se eu pudesse colocar assim de uma forma introdutória, é que a teologia progressista é uma teologia que pega as lentes, pega os óculos ideológicos do progressismo, da ideologia, pega as lentes de leitura das minorias como pessoas que não têm oportunidade ou que são desassistidas por uma área da sociedade e, nesse ponto aqui, desassistidas pelo meio religioso, coloca essas lentes para ler a Bíblia. Então, agora eu não vou deixar mais a Bíblia me dizer o que é certo. Agora eu, como alguém que crê numa ideologia progressista, vou dizer o que a Bíblia deve falar. E é por isso que nós vemos tantos pastores, líderes, reinterpretando a Bíblia, trazendo uma nova interpretação, ou alguns dizendo assim, devemos atualizar a Bíblia. Ou seja, para eles a Bíblia já não é mais suficiente, porque eles querem que a Bíblia diga o que eles querem, o desejo do coração, e não o que o texto diz para nós. Então, pastor Pedro, de forma introdutória, nós diríamos que esse é o problema hoje. A teologia progressista, ela tenta ler a Bíblia com um viés ideológico, com ideais mundanos, com uma ética mundana, com uma moral distorcida que não tem os princípios de Deus como a sua base
de interpretar o texto. Então é isso. Nós ouvimos muitas campanhas, né? Campanhas da fraternidade, como grito dos oprimidos. Traz isso à tona e tira a autoridade bíblica e coloca a necessidade humana. Isso é algo que parece bonito, que parece bom, mas na verdade está desconstruindo todo o fundamento da Bíblia. É assim que o senhor vê? E bem que o senhor pontuou algo muito interessante aqui, nessa questão da teologia da libertação, que é um viés de uma teologia progressista, né? A teologia da libertação é essa teologia católica, que vem do viés mais católico, trazendo esse viés ideológico, e no mundo evangélico nós chamamos de teologia integral, que são as duas teologias de ramificações diferentes, mas com a mesma ideologia por trás. Então, nós poderíamos dizer que essa teologia, que é uma ramificação dessa teologia da progressista, ela tira o foco de Cristo como nosso Salvador, como alguém que nos remiu, que nos perdoou, e traz a salvação como por meio das obras. Então, nós vamos salvar o mundo não por meio de Cristo, mas por meio das obras de Cristo. Ou seja, quando eu der comida para o pobre, quando eu cuidar da natureza, quando eu resolver o problema da justiça social, quando eu atender ao necessitado, é que eu vou salvar a minha alma. Então é praticamente como se fosse uma teologia de salvação por obras. Tira a centralidade de Cristo, tira a centralidade da fé em Jesus e coloca a fé e a salvação numa obra humana aonde eu faço, aonde eu preciso trabalhar pela minha salvação. A minha remissão, ela vem por eu fazer algo, né? Então, não por meio da fé. A nossa tradição evangélica crê que nós somos salvos mediante a fé por Jesus. Então, quando eu creio em Cristo, eu sou salvo por Jesus Cristo por meio da fé, mediante a fé. Eu creio, eu fui salvo, né? Então, é um dos tópicos da teologia cristã evangélica, né? Lá os 5 solas, sola fide, que é somente a fé, solos Christus, que é somente Cristo, né? São bases da teologia evangélica, que a nossa salvação é somente em Cristo por meio da fé. Mas essa teologia progressista, ela muda o foco. Não, Jesus nos salvou, mas nós vamos adquirir essa salvação quando remirmos o mundo por meio da justiça social. E isso não é verdade. É óbvio que nós devemos praticar a caridade que eu digo no sentido de ajudar o próximo, amar o nosso próximo. A Bíblia diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras, né? Então, nós cremos em Jesus e devemos sim realizar as boas obras, mas as boas obras não nos salvarão e elas não são o foco da nossa fé, no sentido que ela não tem poder de modificar, de salvar, de remir. Então, o crente remido faz, mas não as obras é que nos salvam. Então, essa teologia, ela tira o foco. Por isso que a teologia progressista é perigosa. Ela é perigosa no sentido que ela tira a centralidade de Jesus, ela tenta ler a Bíblia por outros viés ideológico, como eu falei, minorias, justiça social, para tentar, assim, dessa maneira, como é que eu posso dizer, se atualizar mediante o momento que a cultura daquela época está vivendo. Então, isso é muito perigoso, pastor Pedro. Esse assunto é muito importante, a gente já tem que atualizar, pastor Pedro, nossas conexões jurídicas aí, porque é um assunto que é polêmico, porém, ele é extremamente necessário. E eu já vou começar a minha ideia dizendo quais tipos de pregadores hoje são assumidamente progressistas. Caio Fábio, Murilo me corrija se eu estiver errado. Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Henrique Vieira, Kleber Lucas, o cantor, Lana Holder e por aí vai. Esses são assumidamente progressistas. Eles levantam a bandeira da teologia progressista. Alguns
pregam a teologia progressista nas suas igrejas, nos seus canais de YouTube, porém eles não se assumem publicamente como progressistas, mas as ideias, a filosofia dele, a cosmovisão, a forma como ele enxerga o evangelho e o mundo dele é progressista. Então isso é muito perigoso, bastante perigoso. Porque Paulo deixou bem claro, não virem presas de filosofias. Cuidado, porque vão vir lobos devoradores tentando enganar vocês com vãs sutilezas. E nós chegamos nessa época. Então, a teologia progressista ela tem 3 bases, que é a teologia liberal, a teologia ecumênica, a cosmovisão e a prática marxista. Eu acho que o Murilo já falou um pouco sobre a teologia liberal, que quer interpretar a Bíblia por uma visão cultural, uma visão moderna. E essa teologia liberal, que é uma das bases da teologia progressista, ela acabou com o cristianismo na Europa. É ou não é, Murilo? Com certeza. Hoje em dia até Deus tem abençoado a Europa com um novo avivamento. Está tendo um momento agora de crescimento novamente do cristianismo, mas até pouco tempo atrás, até uns 5 anos atrás, um pouco mais, o cristianismo ele foi praticamente dizimado na Europa, exatamente por flexibilizar a mensagem. Flexibilizaram, eles querem, a base é racional. Explicar a Bíblia pela ciência, pela cultura, pela psicologia, pela sociologia, mais especificamente pela visão marxista, que é uma visão ateia, que é uma visão anti-Deus, anticristã, que matou milhões de cristãos. Como é que eu posso defender um tipo de visão como esse? É impossível. Eu descobri, Murilo, há pouco tempo atrás, que a minha professora de escola dominical é progressista. Ela não fala isso abertamente. Eu vi um comentário dela no Instagram. Eu falei, não é possível isso. É possível que o professor de EBD seja progressista. É antagônico, as duas coisas não se misturam. Então, a visão progressista, pessoal, ela é muito sutil, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ela troca palavras. É muito importante a gente identificar eles, porque eles são sutis demais. Como o Murilo falou, a Bíblia é inerrante e infalível. E eles podem até dizer assim, olha, é verdade, a Bíblia é inerrante, ou a Bíblia é infalível, mas inerrante eu já não sei. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Essa palavra, ela muda todo o contexto. Porque se a Bíblia contém a palavra de Deus, de 100%, se ela contém só 98%, tem 2% dessa Bíblia que não é verdade. E que parte é essa? Aí cada um vai escolher a sua parte. O progressista homossexual, ele vai dizer, olha, a parte que fala da homossexualidade não é verdade. Todas as outras é verdade. Mas a parte que fala contra o homossexualismo não é verdade. Aí o outro vai falar assim, 98% da Bíblia é verdade. Mas a parte que fala sobre o dinheiro não é verdade. Ali tem um equívoco, ali tem não sei o quê. Então, por exemplo, eles trocam a evangelização, a palavra evangelização, pelo diálogo. Uhum. Certo? Certo. Ou seja, a nossa missão, Diácono Murilo e Pastor Pedro, é converter as outras pessoas. Não interessa qual seja a religião dele. Eles falam, não, você não pode impor a religião cristã para alguém de matriz africana. Isso é tirania religiosa, fundamentalismo religioso. Aí você fala, olha, é bonita essa palavra, diálogo, né? Eu tenho que conversar então com ele. Você tem que aceitar ele do jeito que ele é. Aí não. Isso contradiz o evangelho. Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Inclusive, o irmão tá falando isso aí, me veio 2 coisas na cabeça. O primeiro é o Caio Fábio, né? Que ele fala que a Bíblia... os evangélicos ficam defendendo esse livro, mas esse livro aqui não importa mais, porque Deus ele tá muito acima de um livro. Ele fala isso abertamente, né? Eu acompanho ele no Instagram, eu vejo ele falar. Mas eu acompanho para ver as besteiras que ele fala, né? E aí, porque a gente tem que estar ligado, porque ele influencia muita gente. E outro que eu me lembrei também, que o irmão comentou isso sobre esses teólogos progressistas, eu lembrei do Rodrigo Silva falando numa entrevista que ele não se admiraria de ver um ateu no céu. Né? Então, por quê? Porque na cabeça dele, então, Jesus ele vai salvar até aquela pessoa que não crê. É o universalismo. Não, Jesus ele é amoroso, ele é bondoso. O então, progressismo vai cai no salvar todo universalismo. mundo. Isso é
É né? importante a gente... Assim, O que é universalismo, pessoal? Para quem está nos assistindo ou para quem vai ver pelos cortes, é a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Isso vai exatamente contra a revelação das Escrituras, porque só Jesus pode reconciliar o homem com Deus. Não é religião judaica, não é religião espírita, não é religião, seja lá qual for. Somente a pessoa de Jesus Cristo. Então, se alguém diz ao contrário, ela não está pregando o verdadeiro evangelho. Então, foi até bom tocar nesse assunto, porque os progressistas também, eles pregam o ecumenismo. Ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Nós não podemos brigar com as outras religiões, vamos nos aproximar deles. Vamos mansinho. Qualquer coisa, quem sabe eles virem cristãos. Não, a ordem de Jesus não foi essa. Ele falou, vão a todas as tribos, a todas as nações, e anuncie que é chegado o Rei de Deus. E se não se arrependerem, vão se perder. Não interessa a religião dele. Não existe diálogo entre o cristianismo e as outras religiões. Existe a tolerância, pode ouvir. É que ser crente é tu andar na contramão, e os caras não querem andar na contramão. É difícil tu chegar numa roda de conversa, e eu tive essa semana até uma experiência assim, nós estávamos conversando, e aí alguém estava dizendo que não tinha uma definição religiosa, porque acreditava em Buda, achava interessante muitas coisas do hinduísmo, e papapá, e até essa pessoa dizia assim, eu tive a sorte de nascer no Brasil, de nascer num país católico e me tornar cristão. Então, o cristianismo é a única verdade. Eu tive essas grandes sortes, né? Ele dizendo, né? Então, dizendo assim, que se a pessoa que nasce lá no Oriente Médio vai achar que teve a sorte de nascer do Islã e de servir ao Deus Alá, e ele teve a sorte de servir o verdadeiro Deus. Que da mesma maneira, outra pessoa vai estar lá na China e vai estar lá em outro lugar e vai servir Buda e vai se agradecer por servir Buda. Então, ou seja, a verdade ela é qualquer coisa que leva a Deus, né? Então, é uma maneira de querer relativizar. Só que nós, que somos cristãos, imagina, nesse meio de conversa, tu chega lá e afirma assim, olha, eu infelizmente preciso dizer que se a pessoa não crê em Jesus Cristo e não entregar sua vida para Jesus, ela infelizmente vai para o inferno. Claro, é totalmente desagradável. Tu vai te tornar o monstro da sala, né? Tu vai te tornar a pessoa horrível. Esse cara fica botando todo mundo no inferno. É algo desagradável para um meio de conversa? Com certeza é. Mas nós vamos ter que fazer o quê? Vamos negociar, vamos relativizar? Se Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem, né? Porque ele está dizendo, ninguém vem ao Pai se não por mim. Então como é que nós vamos negociar isso? Eu não posso negociar. Se eu creio que Jesus é Deus, e ele é, e se eu creio que ele é o caminho, e ele é, então eu não posso dizer que a pessoa vai ser salva por Buda, não vai ser salva pelo hinduísmo, não vai ser salva por nada, a não ser por meio de Cristo. E isso é a teologia progressista, relativizar a forma da pessoa chegar a Deus. Teve muitos teólogos que tentaram, inclusive, fazer esse trabalho de dizer que a salvação, ela era Cristo em outras religiões. Então tenta pegar assim, não, Jesus se apresentou de outra forma lá no budismo, por meio lá do Deus lá do budismo, que acho que é, como é que é o nome? É Siddhartha, não sei o que é o nome do Buda lá. Então Jesus se demonstrou por meio lá do Siddhartha. Não, lá no Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espírita, os Espíritos. Isso aí é uma falácia, é uma mentira. Porque a Bíblia diz que ainda que um anjo do céu nos anunciasse outro Evangelho, que não seja esse que o apóstolo Paulo pregava, seja anátema. E o que é anátema? É maldito. Ou seja, não faz parte e não vai levar à salvação. Vai levar ao inferno. E nós não podemos relativizar isso. Cuidado com esses pastores que flexibilizam a palavra de Deus, que relativizam a palavra de Deus, que tentam trazer uma nova interpretação à palavra de Deus. Não, vocês entenderam tudo errado. Toda a vida foi ensinada errado. Agora eu estou trazendo a verdadeira interpretação. Cuidado com isso, porque isso aí não é de Deus. É isso mesmo.
Então, eu acredito Que que nos anos 70 surgiu essa frase, né? Todos os caminhos levam a Deus, toda forma de amor é válida, Isso. aonde toda uma geração que gerou os hippies lá, aquela situação toda. Então, parecia que uma filosofia do modernismo, não é isso? Isso mesmo. Do iluminismo, parecia que era bom. Não estou prejudicando ninguém, então tá tudo bem, entendeu? Eu mando na minha vida, eu vou ser livre, eu vou fazer aquilo que é uma forma de amar também. Então isso é super perigoso e hoje eles estão muito com uma sutileza. Então é muito difícil, como o Everton terminou de dizer, que a gente precisa estar atento, porque eles se introduzem no meio e se você não tiver atento, não souber, eles vão passar despercebido e introduzindo essa palavra na tua igreja. Ele está lá dentro. E às vezes tem alguém até que nem eles gosta da situação, mas ele não declara, ele não é declarada. Outros eles nem sabem, porque ouvem e repetem. E isso é muito ruim. Não é isso que tem acontecido? Com certeza, meu irmão, com certeza. Eles são muito sutis. E o diabo sempre fez isso. O diabo, quando foi enganar Eva, ele foi sutil, né? Ele reinterpretou aquilo que Deus tinha falado para ela. Na verdade, tinha falado para Adão. E não sei como que Adão passou para Eva também, né? Mas o diabo, ele conseguiu reinterpretar o mandamento de Deus para Eva e convenceu ela daquilo. Então, por exemplo, os progressistas, eles têm uma ênfase exacerbada na ação e na justiça social. Eles enfatizam isso, porque eles acham que Jesus veio transformar a sociedade. Só que a gente vê que Jesus nasceu numa época totalmente conturbada, com os romanos massacrando praticamente os judeus, com escravidão. E ele não falou dessas coisas. Ele falou, olha, o que é importante, pessoal, meus discípulos, é o homem ser transformado por dentro. É ele ser liberto dos seus pecados. É isso que eu vim fazer. Eu não vim aqui fazer justiça social. Então, essas igrejas progressistas, elas focam muito nisso. E a igreja acaba se tornando uma ONG. Uma associação comunitária. Eles, em vez de fazer missões, eles fazem ativismo social, que é diferente. Eles querem praticamente parar com a pregação e dizer assim, olha, nós vamos fazer coisas boas obras, cuidar da comunidade, fazer jiu-jitsu para a comunidade, entregar cesta básica, cortar cabelo. Essas coisas são boas. Mas é um pedaço do evangelho apenas. Toda igreja tem que fazer. Eu até reconheço que temos feito pouco. Mas é necessário. Só que a ênfase principal não é essa. A ênfase principal do evangelho é a transformação do homem interior. É a transformação do coração, é o arrependimento. E fazer o homem novamente ter comunhão com Deus. E isso só através de Jesus Cristo. Então, muito cuidado com essas igrejas que focam muito em ativismo social. Veja o que ela está pregando. Veja qual é a mensagem. Veja qual é o seu credo. Veja se Jesus ainda é o centro. Porque Jesus é o centro do evangelho e a igreja é um instrumento para que Jesus propague esse evangelho. Que é, como eu falei, a redenção do homem. É o novo nascimento. O ativismo social é importante, mas ela não é o centro do evangelho. Sim. O evangelho não veio para fazer caridade apenas. Isso é uma pequena fração do evangelho. E outra, fazer isso de maneira voluntária. Se o Estado tiver que coagir o homem a ser um ativista social, a forçar o ser humano a dar aquilo que ele não quer dar, é totalmente contrário à Bíblia também. E alguns progressistas, por incrível que pareça, eles apoiam essa visão marxista de que o Estado tem mesmo que tomar do rico e dar para o pobre a força, porque isso é a mensagem do evangelho, veja só. E é até uma coisa que parece justa, né? É uma coisa que parece fazer sentido, mas não é. O evangelho não é isso.